Durante séculos, as bruxas eram temidas. Mulheres acusadas de falar com espíritos, fazer maldições e viver isoladas em lugares esquecidos pelo mundo. Mas o mais estranho é que praticamente toda cultura possui histórias sobre bruxas. Casas abandonadas no meio da floresta, vilarejos cercados por lendas, rituais misteriosos e uma perseguição brutal que atravessou a história da humanidade. Quando pensamos em bruxas, a primeira imagem que vem à cabeça é quase sempre a mesma: uma mulher isolada, vivendo longe das pessoas, cercadas de objetos estranhos. Mas o mais assustador é que essas histórias existem há centenas de anos. Na Europa medieval, muitas pessoas acreditavam que bruxas podiam controlar doenças, amaldiçoar famílias, invocar espíritos e até prever mortes futuras. E quanto mais estranhas eram as pessoas, mais suspeitas elas se tornavam. Mulheres que entendiam de ervas medicinais, que viviam sozinhas ou que tinham comportamentos considerados diferentes, acabavam virando alvo de medo. Com o tempo, o imaginário das bruxas ficou ainda mais sombrio. Histórias começaram a surgir sobre reuniões secretas em florestas, rituais durante a madrugada e símbolos desenhados em casas abandonadas. Mesmo hoje, em pleno 2026, ainda existem lugares onde pessoas juram ouvir sons estranhos em antigas casas associadas à bruxaria. Talvez a parte mais bizarra de toda essa história sejam os lugares ligados às lendas de bruxaria. Existem casas abandonadas ao redor do mundo que se tornaram famosas por histórias perturbadoras. Existem vários avistamentos de rituais sendo feitos ao ar livre. Algumas ficam escondidas em florestas, outras em cidades praticamente esquecidas. Ou será que não estão totalmente esquecidas? Muitas dessas construções têm símbolos estranhos nas paredes, objetos deixados para trás e rastros de que algo recente passou por aí. E também existem histórias sobre desaparecimentos ou rituais. E o mais curioso é que esses lugares quase sempre parecem parados no tempo. Na imaginação popular, a bruxa sempre vive distante da sociedade, em locais frios, escuros e silenciosos. Isso criou uma conexão muito forte entre bruxaria e locais abandonados. Em alguns vilarejos antigos na Europa, existem relatos de casas onde moradores evitavam entrar por medo de maldições. E mesmo quando nada sobrenatural era encontrado, o clima desses lugares já era o suficiente para assustar qualquer um. A verdade é que o medo do desconhecido transforma lugares comuns em cenários de terror. Mas nenhuma parte dessa história foi tão intensa quanto a relação entre as bruxas e a Igreja Católica durante séculos atrás.
Na Idade Média, a Europa vivia sob forte influência religiosa, e qualquer coisa considerada fora do normal poderia ser visto como algo ligado à bruxaria, algo ligado ao mal. Muitas pessoas acreditavam que bruxas faziam pactos demoníacos e representavam uma ameaça espiritual. Isso levou ao surgimento das chamadas caças às bruxas. Milhares de pessoas, principalmente mulheres, foram acusadas de bruxaria, e em muitos casos bastava uma denúncia, um boato ou até inveja da comunidade. Algumas eram acusadas por motivos absurdos: colheitas ruins, doenças, tempestades ou comportamentos considerados estranhos. O medo coletivo tomou conta de várias religiões da Europa, e foi aí que surgiram tribunais religiosos e interrogatórios extremamente severos. E o mais assustador é que muitas dessas pessoas provavelmente eram inocentes. Com o passar do tempo, as caças às bruxas diminuíram, mas o impacto cultural ficou marcado para sempre. Até hoje, a imagem de bruxa continua ligada ao medo, ao oculto e ao desconhecido. A Igreja Católica realmente queimava mulheres vivas acusadas de bruxaria. Execuções aconteceram durante o período das caças às bruxas. Na Europa, entre os séculos XV e XVII, milhares de pessoas foram perseguidas por suspeitas de bruxaria, principalmente mulheres. Muitas acabavam julgadas por tribunais da época e algumas eram condenadas à morte. Em certos lugares, as execuções aconteciam em praças públicas, diante da população inteira, como uma forma de espalhar o medo. O fogo virou símbolo desse período sombrio. Mas o mais assustador é que várias acusações eram completamente absurdas. Algumas mulheres eram acusadas apenas por conhecer ervas medicinais, ou por viverem isoladas, ou até por serem consideradas estranhas pela sociedade. Naquele tempo, o medo religioso era extremamente forte. Qualquer doença, desastre natural ou comportamento fora do comum podia ser interpretado como algo demoníaco, e isso criou uma paranoia coletiva gigantesca. Muitas pessoas confessavam crimes que nunca cometeram, principalmente por medo ou pressão durante os interrogatórios. Hoje, historiadores enxergam esse período como um dos momentos mais sombrios da perseguição humana baseada em superstições e medo. Talvez o mais bizarro sobre as bruxas não sejam as lendas, mas sim o fato de que o medo delas mudou a história real. Casas abandonadas, vilarejos esquecidos, histórias que atravessam séculos. Tudo isso mostra como o ser humano sempre teve medo daquilo que não consegue entender. E mesmo hoje, a figura da bruxa continua viva em filmes, livros, jogos e teorias da internet. Porque no fim, o desconhecido sempre parece mais assustador na escuridão.